Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Hoje é o segundo vídeo, a segunda aula de cromoterapia. E nesse vídeo eu vou falar sobre a cor, a luz, o som e como eles interagem no nosso corpo. Se você não viu ainda a primeira aula, dá uma olhadinha lá, porque todas elas se completam. E eu vou avançando e às vezes eu vou falar alguma coisa que, se você não assistiu outro vídeo, pode ser que fique meio confuso. Então eu já estou explicando tudo direitinho em sequência. Então, para a gente ter uma maior compreensão das cores, é preciso que a gente tenha um entendimento da luz. Então a luz, ela já é estudada há muito tempo. Alguns filósofos e cientistas já haviam trazido algumas teorias sobre ela, como Pitágoras, que ele acreditava que a luz seria um tipo de raio emitido pelo olho que iria até o objeto, dizendo que seria um tipo de sensação, por exemplo, semelhante ao tato, que seria obtida quando o raio tocasse no objeto. Então ele acreditava que a luz ela saía do nosso olho e ia até o objeto. Depois, muito tempo depois, lá por 340, 200 e pouco antes de Cristo, apareceu Epicuro, que ele desenvolveu uma teoria oposta. E ele falou que a luz ela seria emitida por uma fonte refletida pelo objeto e que esse objeto, a partir dessa luz, penetraria no nosso olho. E depois de um bom tempo, não apareceu nenhuma teoria, assim, pelo menos famosa, nesse meio. E aí, lá, durante o Renascimento, apareceu Leonardo da Vinci. E aí estava rolando, todo aquele cientificismo, o pessoal estava voltando a se questionar. E até então, a cor ela era considerada uma propriedade inerente dos corpos, como peso, cheiro, sabor. Então, independente da luz. Até então, o pessoal não ligava essa coisa entre luz e cor. Cor era cor, luz era luz, sabe? E não existia muito essa diferença. Aí, Leonardo da Vinci, ele estudou muito para fazer essas pinturas. Aliás, ele estudou muito mesmo, assim, tem vários estudos que a gente vai ver. Ele também já se aprofundou, como, por exemplo, a fisiognomonia, as cores, a luz. Então, ele trabalhou em algumas questões fundamentais em relação com a cor. Embora ele não tivesse nenhum recurso técnico na época, que permitisse ele fazer experimento e comprovar, mas ele colocou em questão algumas evidências. Que primeiro, ele entendeu de que a cor ela é resultante da luz que incide sobre um corpo. Ele até escreveu um tratado lá da pintura, e lá ele coloca de que as cores dos corpos elas se modificam de acordo com as mudanças da luz que os atinge. Ele pintava um quadro e via que, dependendo da luz, estava de noite, estava de manhã, que ele ia colocando, a cor meio que mudava. Outra questão, ele trouxe de que o branco e o preto não são cores, mas respectivamente a mistura de todas as cores e a ausência delas. E depois ele observou de que a cor é um fenômeno subjetivo, pois ele depende do olho que observa o objeto, que foi aquilo que a gente falou na primeira aula, de que a cor ela é um fenômeno subjetivo, pois ela depende do olho que observa o objeto. Então, às vezes eu posso olhar para um tom de uma cor e outra pessoa vai olhar e não necessariamente vai ver o mesmo tom que eu estou vendo. Isso a gente sabe muito bem pelos daltônicos. Mas então, depois de Da Vinci ter percebido tudo isso, Isaac Newton, depois de um tempo, com as pesquisas sobre a luz, ele confirmou todas essas teorias, de que a cor branca é composta por todas as cores. Ele fez esse experimento passando a luz branca por um cristal. E aí saiu aquele prisma, aquela imagem famosa. Quem já fez um experimento de pegar um cristalzinho, colocar a luz e sair todas as cores? Eu, quando era criança, minha mãe tinha um cristalzinho e aí eu perguntava, eu lembro que uma vez eu perguntei, aí ela falou que se a gente colocasse na luz ia ver todas as cores. Às vezes a gente pega um cristal, quem tem drusa aí, drusa de quartzo branco, pega e pode ver que dentro do cristal às vezes tem um arco-írisinho. Então é bem interessante. Só que nessa época de Newton existia meio que uma polêmica,
entre os físicos a respeito da natureza da luz. Isso eu comentei brevemente lá no primeiro vídeo, só que como foi introdução, eu não entrei muito, então agora a gente vai entender um pouquinho. Alguns, como Newton, defendiam a teoria corpuscular, que consideravam que a luz ela é formada por partículas que se movimentam no espaço, e outros defendiam a teoria ondulatória e sustentavam de que ela era ondas transmitidas em grande velocidade. E aí, no decorrer do século XX, as pesquisas do Einstein e do Max Planck. Max Planck, para quem não sabe, ele é o criador da mecânica quântica. E o Einstein ficou famoso, pela relatividade. Então, eles juntos esclareceram a polêmica entre essas teorias, corpuscular e ondulatória. Como que eles comprovaram, de que a luz ela pode se comportar tanto quanto uma onda e também uma partícula. Isso ocorre porque tudo é energia. E dentro disso, existe uma carga que é emitida pelos átomos de uma substância. Esses átomos eles recebem uma sobrecarga energética. Então, mais energia, menos energia. E por esse motivo, a luz ela pode se comportar tanto como uma onda e em outro momento como partícula. Isso porque a energia luminosa ela é emitida em pacotes, entre aspas pacotes, que seriam fótonzinhos, de quantidade sempre igual para um determinado tipo de luz. Luz verde tem um determinado energia de fótons, azul outra e assim por diante. E isso a gente pode dizer também o que diferencia a luz das cores é exatamente a quantidade de energia do seu fóton, porque cada cor emite uma quantidade diferente de energia. E a gente vai ver isso também um pouquinho, porque vermelho emite um tipo de energia, uma quantidade diferente de energia da cor violeta. A cor vermelha ela libera muito mais calor do que a cor violeta. Então essa é uma grande diferença delas. E também as ondas, que eu vou falar um pouquinho mais pro final do vídeo. A luz, ela é uma das formas mais sutis de energia. E ela já foi posta em evidência Tem um pesquisador russo que lá em 1939, ele fez um experimento que é bem famoso, assim, principalmente no meio da espiritualidade. É o Kirlian, que ele inventou o Kirlian ou Kirlianografia. Ele conseguiu, por meio da fotografia, cristalizar vários campos energéticos. Ele fez um experimento quase que sem querer, e aí ele captou os campos eletromagnéticos dos objetos. Então saiu lá várias fotos coloridas, vocês podem dar uma pesquisada lá, é bem bacana. Basicamente, muito das cores, o que difere é a quantidade de energia. E é bacana porque a gente pode ver isso em tudo, a quantidade de energia. Na própria psicologia, Jung e também Reit, eles falavam muito que quanto menor a circulação de energia no corpo humano, mais esse ser humano ele vai se adensificar e cristalizar as coisas. E quanto maior o fluxo da circulação da energia, mais equilíbrio e fluidez no ser humano. Quando a gente cristaliza muito só uma energia, a gente acaba por perder energia. Então eu só uso aqui no caso um tipo de cor, eu só alimento um campo energético. Eu acabo por entrar em desequilíbrio. Isso a gente vai falar também do excesso das cores, do excesso do som. Tudo que a gente faz demais, eu escuto só um tipo de música, só um tipo de frequência, eu acabo por entrar em desequilíbrio, porque tudo tá fluindo e a gente tem que sempre deixar essa energia fluir. A gente vai também falar sobre o som. Os sons, assim como as cores, eles desempenham um papel muito importante nos nossos corpos energéticos. Inclusive, o som e a luz, eles interagem. Porque, em essência, é como se eles fossem a mesma coisa. Então, o som
é como se ele possuísse uma cor. E a cor é como se ela possuísse também um som. Tudo é vibração. E o que difere um som de uma luz, de uma cor e assim por diante, são, como eu falei, a quantidade de energia, ou então, se falando de som e luz, a onda. Então, o que diferencia uma coisa da outra é o tipo de onda, é a quantidade de energia do fóton, no caso da luz, porque o som ele não tem fóton, o som é uma onda. E uma onda que, para quem não relembra, ela é uma perturbação transmitida no espaço-tempo, que se repete regularmente, então ela é tipo uma perturbação. A onda ela é um movimento de energia. E algumas das diferenças das ondas, falando assim do som e da luz, são a velocidade deles, que eu não vou entrar aqui tanto, e o tipo de onda. Assim, o que a gente pode falar, né, é que a luz ela é muito mais rápida do que o som. Mas o tipo de onda que diferencia eles é que uma é uma onda transversal e a outra longitudinal. E a outra é uma onda mecânica e outra eletromagnética. Então, a onda mecânica seria um som e a onda eletromagnética seria a luz. O que isso significa? O som, sendo uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Ela não se propaga no vácuo. Já a luz, ela é uma onda eletromagnética. Ela não depende de um meio material para se propagar. A perturbação, ela é causada pelos campos eletromagnéticos e se propaga através deles. Então, a luz, ela pode se propagar no vácuo. Tanto que é por isso que a luz do Sol ela é capaz de chegar até a Terra, porque ela passa pelo vácuo. Já o som, a gente não escuta daqui o som de Marte se movendo. Os sons que existem no universo, eles não chegam até aqui, porque eles não se propagam. Já a luz, sim. Por isso que a luz ela é uma onda eletromagnética. E ela interage com os campos eletromagnéticos. E tudo possui um campo eletromagnético. O cristal, ele é como se fosse um campo eletromagnético cristalizado, condensado, sólido. Uma cadeira também. Então a luz, por isso que a gente troca muita energia com o ambiente, com as pessoas, com o cristal, porque existe essa interação com os campos eletromagnéticos. Isso já não ocorre tanto com o som, né? Isso não ocorre com o som, no caso. É engraçado de que o Einstein, lá com a teoria dele de relatividade, do tempo e espaço, a partir de cálculo e toda a pesquisa, ele chegou à conclusão de que a velocidade da luz ela é a única fixa no universo. Na verdade é uma curiosidade, não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Na verdade até tem um pouco, né, porque a gente está falando de luz. Mas é uma curiosidade mesmo, assim. Tanto que a luz, né, ela no vácuo, ela é 300 mil quilômetros por segundo. Então, seria a única coisa fixa. O resto, né, as cores, elas variam. Tudo, assim, varia. Mas, para ele chegou a essa conclusão, né, que a luz, ela é a única velocidade fixa no universo. Que doido. Outra coisa é que existem as chamadas ondas longas e curtas. Isso aqui é bem bacana para a gente entender, é bem importante. Como dito anteriormente, o que diferencia as luzes das cores é justamente a quantidade de energia do seu fóton. Cada cor emite uma quantidade diferente de energia. Só que a luz, ela é apenas uma parte de um grande conjunto de radiações de naturezas semelhantes. Porque, como eu falei, tudo é vibração, são tudo radiações eletromagnéticas. E o que diferencia, aqui nesse caso, é o comprimento da onda com que elas se propagam, o qual pode variar, sei lá, de 10 mil metros até frações de Angstrom. Angstrom, ele é 1 milímetro dividido por 10 milhões, então, né, meio o universo, assim, meio extreminho, assim, nesse sentido.
mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem uma imagem. Como vocês podem ver, essa imagem aqui mostra ali as ondas baixas, rádio, micro-ondas, e embaixo mostra a onda, né, o comprimento de ondas delas. Pode perceber que quanto mais ali para a esquerda, mais as ondas são longas, e quanto mais lá para a direita, mais curtas elas são. Então, as maiores dessas ondas, elas ocorrem nos fenômenos de transmissão de sons, e são as que vão de alguns centímetros até muitos metros. Então, as ondas de rádios, telefone, radar. E aí, de todas essas aqui, as ondas de rádios de alcance local, elas são mais longas, com a onda mais longa, com mais de 1000 metros. Depois tem as ondas curtas, que aí elas são, né, de transmissão de rádio à distância. E engraçado que o pessoal pensa, né, a gente, na verdade, costuma pensar de que poderia ser diferente. Ondas mais longas, então é porque a rádio são rádios de outro país, e as ondas mais curtas são local, mas é o contrário, porque quanto mais longa uma onda, mais, digamos que densa ela é, e mais curta, mais sutil. E aí as curtas, elas podem viajar mais, né, pelo espaço. Então as curtas são aquelas frequências de rádios que são mais distantes. E aí as longas são de rádios locais. E é engraçado, porque se a gente for ver, assim, pelo mundo espiritual e pelo nosso pensamento, a gente tem pensamentos que têm, digamos que frequências, ondas, né? No caso, ondas mais curtas e ondas mais longas. E aí, quando a gente pensa em alguma coisa que vai nos deixar mal, a gente tá meio que pensando coisas com ondas longas. E quando a gente pensa em coisas mais sutis, é como se a gente estivesse emanando ondas mais curtas. Tanto que quando a gente vai lá tentar se conectar com os mentores, a gente precisa sutilizar o nosso campo, emitir ondas mais curtas. Só que quando a gente está com ondas muito longas, a gente está com pensamentos e tudo muito cristalizado, a gente não consegue se conectar tanto com coisas mais sutis. As ondas, que têm um comprimento entre centímetros e milímetros, elas são percebidas como radiações de calor, que aí elas são usadas para micro-ondas, lâmpadas de infravermelho. Pode ver ali, ó, tem as ondas baixas, depois ali mostra de rádio, tem rádio, TV, tem Wi-Fi, micro-ondas, e aí essas são como se elas fossem mais quentes. E aí depois tem o infravermelho, pode ver ali, e aí sim começa as cores, ali, ó, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e tal. Aí tem o roxinho, o ultravioleta, os raios X, raios gama. Então, ali abaixo do infravermelho, com umas ondas de pequenas frações de milímetros, até que aparece uma luz visível. Pode ver ali, ó, que entre o micro-ondas e o infravermelho tem uma corzinha. Só que aí depois vem o infravermelho, o vermelho de novo, e aí vem lá e tal, violeta, ultravioleta, e aí de novo, e depois os raios X. A gente pode perceber também de que a ordem que as cores aparecem ali, elas são as mesmas que aparecem no arco-íris. Então, isso também corresponde ao comprimento de onda. Estando, então, as maiores faixas ali no vermelho e as menores no violeta, que foi o que eu falei antes, né? As ondas mais longas estão lá perto do vermelho e as mais curtas no violeta. Então, quando a gente fala de cor, a gente já pensa direto nas cores que a gente costuma enxergar. Só que tem cores que a gente não pode perceber, que não são perceptíveis ao olho humano, né? Ultravioleta, infravermelho. Só que alguns outros seres conseguem enxergar. Por exemplo, as abelhas, elas enxergam o ultravioleta. E depois, ali olhando na imagem, a gente pode ver que tem comprimentos de ondas cada vez menores, que aí vem, né, os raios ultravioletas, que são emitidos pelo Sol, os raios X e os raios gamas,
que eles são emitidos pelas substâncias radioativas. E depois vem os raios cósmicos que atingem a Terra, vindo das estrelas. E aí, assim por diante, né? Na verdade, essa imagem aqui, ela corresponde bastante, assim, da diferença entre as ondas. Dependendo da quantidade de energia que atinge o corpo, os efeitos dessas ondas são diferentes. Então, uma onda mais longa não vai se portar no nosso corpo igual uma onda mais curta. Se a gente ficar perto de uma cor ou de onda de rádio, de uma cor, por exemplo, vermelha, ou na onda de rádio, ou então depois na cor violeta, eles vão ter influências completamente diferentes no nosso corpo, mesmo toda sendo um tipo de onda. E é importante a gente entender, assim, bastante importante até aqui, a gente compreender essa relação, então. Por isso que eu mostrei as ondas ali. É importante a gente entender a relação entre a cor, o comprimento de onda, o calor e também a ionização. Porque dependendo dessas variáveis, é que a cor vai exercer efeitos físicos diferentes. Ali, aquelas ondas longas, elas têm menos energia, né? A vermelho, as ondas de rádio. Isso significa de que elas penetram muito menos nos corpos do que as ondas mais curtas, que ali são, né, violeta. E é por isso mesmo que a gente pode explicar o nível de profundidade de que o organismo às vezes pode ser lesado, né, pela exposição excessiva do calor aos raios-x. Acho que vocês já ouviram falar das pessoas que trabalham no raio-x e elas são expostas a um nível de energia tão alta que eles precisam colocar aquelas roupas. Quem nunca foi fazer um exame de raio-x e colocou aquelas roupas lá, tem que tirar metal, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquela roupa parece um alienígena, parece que tá indo pra lua, sei lá eu onde. Isso porque quanto menor a onda, mais ela penetra no nosso corpo. Às vezes a gente pensa diferente, né? Às vezes a gente pensa que uma luz vermelha, ela vai atingir muito mais o pessoal que fala, né? Pô, a onda de Wi-Fi, não fica muito perto de Wi-Fi, que ele vai danificar todo o seu corpo. Realmente, ele tem um efeito que pode não ser assim tão bacana, mas ele não vai penetrar tanto assim no seu corpo, de fazer tanto estrago, como, por exemplo, um raio-x. E não é que o raio-x seja ruim, mas é porque ele acaba carregando uma carga de energia muito maior e ele penetra muito mais fácil no nosso corpo. E o nosso corpo ele não aguentaria tamanha exposição. Por isso, como eu falei, que os trabalhadores que trabalham com raio-x, eles usam aquela roupa e eles trabalham poucas horas. Tem até alguma coisa assim, eles só podem trabalhar 6 horas por dia, alguma coisa assim, se aposentam mais cedo, porque faz mal mesmo. E uma coisa que talvez possa confundir é que uma cor da faixa do vermelho, ela vai ser acompanhada por uma produção de calor bem maior do que as cores da faixa do violeta. Então a gente até fala, né, de que existem as cores quentes, que são o vermelho, o laranja, o amarelo, e depois as cores frias, verde, azul, violeta. Então, a gente até pode ver que a cor violeta, ela já tem muitas vezes meio que uma mistura de alguma radiação ionizante, capaz de alterar também um pouquinho dos tecidos do organismo. Por isso que não é tão bacana, por exemplo, ter a casa inteira de luz violeta e aí ficar lá o dia inteiro. É tudo o equilíbrio, que nem a gente vai acabar falando depois. Às vezes a gente costuma pensar de que o vermelho é muito denso, é muito ruim, e o violeta é muito bom. Então tudo aqui varia esse equilíbrio mesmo. A gente tem aqui, então, digamos que um conceito fundamental que vai dar uma orientada aí no nosso estudo de cromoterapia, que é que o que determina o modo de atuação física da luz no organismo é a quantidade de energia gerada pela fonte, que aí vai determinar a cor produzida. Então, por que é legal a gente falar nisso? Porque na hora de usar cor na gente, a gente precisa priorizar
esse equilíbrio. E aí, se a gente for usar, por exemplo, a cromoterapia num instrumento, tem aqueles aparelhos, aquelas luzes cromoterápicas que a gente compra e coloca, a gente pode pensar, bom, vou deixar todas no mesmo tempo. Só que eu vou deixar, sei lá, 5 minutos vermelho no meu chakra básico, 5 minutos outros, 5 minutos outros, 5 minutos outros, e vou deixar 5 minutos lá no meu coronário a violeta. Aí, não, eu quero ter um contato espiritual, vou deixar, sei lá, 20 minutos. Aí a gente pode estar gerando um desequilíbrio. Então, a gente precisa, como eu falei, e acho que vou repetir sempre, equilibrar, né, o nosso corpo. Claro que se a pessoa tiver muito em falta um tipo de energia, a gente vai deixar mais tempo aquela cor no organismo, só que aí não pode ser muito tempo. Mas é isso, o vermelho, então, ele penetra menos no nosso corpo, então a gente deveria deixar lá o vermelho 1 minutinho a mais, né? O amarelo, o laranja, 1 minutinho, meio minutinho a mais, assim, dando um exemplo. E aí depois sim, pode ser elas no mesmo minuto. Então isso é bem bacana, assim, da gente entender. Outra coisa que é muito bacana, então, a gente entender é que mesmo tendo essa sensação, né, essa coisa de cores frias e cores quentes, não significa que a cor quente ela vai ter mais energia do que a cor fria. Tanto que as luzes na faixa do azul violeta contêm mais energia do que a faixa do vermelho amarelo, justamente porque elas não dispersam quase nada, né? Como o calor. A vermelha, ela dispersa muito calor, ela libera muito calor. Já o azul violeta não. Então elas acabam penetrando mais na gente por esse motivo. Então seria isso, né? A gente lembrar dessas ondas curtas e ondas longas, junto com como que eles absorvem no nosso corpo. A gente pode pensar sobre isso, sobre as ondas mais curtas e mais longas, e ver o quanto elas penetram mais na gente ou não. Tanto que as ondas mais curtas, elas são mais sutis, e quanto mais sutil, mais ela se agrega no campo. A gente pode ver isso também, de que quando a gente começa a trabalhar a nossa energia, ou eu digo muito assim para o pessoal que faz o curso de Reiki comigo, que quando a gente está começando a entrar, né, abrir o nosso campo, ele fica muito mais sutil e ele acaba por absorver muito mais os campos externos. Então, às vezes se aproxima uma pessoa e você vai pegar muito mais fácil aquela energia, você vai perceber mais a energia daquela pessoa, do ambiente. Então, isso porque o corpo ficou mais sutil. Então, quanto mais sutil, maior o alcance das energias externas. Por isso que a gente tem sempre que se trabalhar. Por isso que muitos médiuns, muitas vezes, eles têm alguns desequilíbrios. A gente vê, assim, vários médiuns que são, né, excelentes médiuns e tal, só que às vezes tem problema de família, né, tem questões emocionais, porque muitas vezes estão com o campo muito expandido e não trabalham. Então é bacana a gente entender essa relação. Bom, tem muita coisa ainda para ver sobre a luz e a cor, só que para não ficar muito extenso, eu vou falar agora um pouquinho sobre como que a cor e também o som, eles influenciam no nosso corpo. E na próxima aula eu vou continuar mais um pouquinho sobre a luz, para não ficar muito uma coisa assim, recarregar, né, o nosso mental. Agora a gente chegou na parte final, onde eu vou falar um pouco sobre como as cores e o som se portam no nosso corpo. Eu falei lá sobre a absorção das cores, e isso é muito importante da gente entender. E também é legal sempre a gente entender de que não existe uma cor melhor do que a outra.
Não existe isso. O que existe é a gente entender no nosso corpo qual a frequência que a gente está necessitando e colocar mais dela. E qual que a gente mais tem e pode colocar o oposto para equilibrar. A gente pode ver de que várias das filosofias trabalham sempre com essa coisa do equilíbrio, do oposto. Na própria Ayurveda, a gente vai ver. Se uma pessoa está muito agitada, a gente vai lá colocar substâncias, muitas vezes pela alimentação ou atividade, para a pessoa ficar mais calma. Mas se a pessoa está muito calma, ela pode ter vários desequilíbrios também. E aí ficar muito passiva, ter queda de energia e aí não conseguir fazer suas atividades, ela precisa ficar mais agitada. Isso a gente vê também na astrologia, na alquimia. E não é diferente com a cromoterapia. Se a gente vê que está com pouca energia, que a gente está sentindo dificuldade para lidar com questões materiais, a gente vai usar mais a cor vermelha. Se a gente vê que o nosso contato com a espiritualidade, com o mundo mental tá fraco, a gente vai usar uma cor mais violeta, mais azul. Então isso é bacana. Se tem problema com a indigestão, com alguma questão assim, a gente vai usar uma corzinha amarela. Então é legal a gente também ter um autoconhecimento. A cromoterapia ela traz muito essa sensação de autoconhecimento para a gente ter autonomia de ir nos equilibrando. Mas a gente vai entender essa absorção das cores pelos corpos através dos chakras. O que define como que a gente vai sentir as energias extrafísicas no físico é justamente a interação dos chakras. Os chakras que faz o intermédio entre o mundo extrafísico e o mundo físico. Quando a gente chega num ambiente, a gente pode acabar sentindo a energia daquele ambiente porque os nossos chakras absorveram aquela energia pra gente. E a outra pessoa sente muitas vezes a nossa energia chegando, os cachorrinhos, os gatinhos, às vezes quando a gente está chegando lá, eles já latem, eles já sentem. Muito é porque os nossos chakras também lançam energia para o externo. Então, quem faz esse intermédio são os chakras. Tanto que quando a gente vai aplicar Reiki, essa energia, ela passa para o corpo da pessoa e ela tem resultados físicos, porque a energia prana, ela se relaciona com o campo eletromagnético da pessoa, chamada aura. E aí, essa energia, ela vai para os chakras e através dos chakras passa para os nadis, que são os meridianos, e os nadis, eles passam para a nossa corrente sanguínea, aí então, chegando no corpo físico. E esses meridianos, eles são, digamos que, as energias que percorrem os chakras. Eles são meio que em ondulação, assim. E aí tem alguns meridianos pelo corpo, né? Que são alguns pontos energéticos que fluem energia. E aí isso a gente pode falar em outro momento. Mas o bacana aqui da gente falar é que tem aqueles, 7 chakras, que são os mais conhecidos, que são, entre aspas, os principais. Não os principais de melhores, mas os principais porque eles são maiores e são eles que coordenam grandes áreas do nosso corpo, por exemplo, as nossas glândulas. E o engraçado, ou não, o curioso aí, é que elas se relacionam com as 7 cores que também são utilizadas na cromoterapia. Então, cada cor meio que se relaciona com cada um dos chakras. E cada cor, entre aspas, representa os chakras. Como a gente falou no primeiro vídeo, qualquer chakra pode absorver qualquer cor, principalmente dependendo do estado emocional, da necessidade da pessoa e tal. Só que cada chakra possui uma frequência que corresponde a uma cor e que corresponde a um som. Então a gente vai começar a ver aqui então qual que é essa relação entre os chakras
E as cores. O primeiro chakra que a gente tem, falando entre esses vórtices mais utilizados pelo nosso corpo, esses são, digamos que, os responsáveis pelas nossas principais áreas da vida. Entendendo também os chakras, a gente já pode entender um pouquinho mais sobre as cores. Então, quando eu falar chakra tal, cor tal, tudo que eu falar relacionado àquele chakra, a gente pode entender de que a cor, ela traz um pouco daquela qualidade também. A gente tem primeiro o chakra básico. A cor que representa esse chakra é a cor vermelha, o tom é lã e o elemento seria a terra. Ele fala muito da nossa vida física, das nossas necessidades básicas. Esse chakra ele também é ligado com a nossa glândula gônada e das excreções. Então, isso já fala alguma coisa, porque tem pessoas que sofrem de constipação. E a gente sabendo disso, que o chakra básico controla as excreções, as gônadas, e que ele representa a cor vermelha, se uma pessoa tiver com alguma dificuldade com essa questão, a gente pode também usar a cor vermelha. Se a pessoa tiver com dificuldade de vitalidade e de entender as suas necessidades básicas, principalmente em falta, então essa pessoa se esquece de se alimentar, tá com anemia, a gente pode utilizar dessa cor para equilibrar. Se tá com muito sono, então a terra ela é um elemento que traz muita força. E o vermelho, ele representa também essa força, essa vitalidade, virilidade. O segundo chakra, ele é o chakra sexual e é representado pela cor laranja. O som dele é Van. E ele também é representado pelo elemento água. E as glândulas que regem ele são as glândulas sexuais. E para as mulheres aí os ovários também. O que a gente pode entender pela cor laranja? Ela traz a libido. Ela traz pra gente tudo que tem a ver com a vontade de fazer as coisas, a vontade de viver, a vontade de trabalhar. Se o vermelho ele traz a vitalidade, o laranja ele traz a vontade de fazer as coisas. Só que não é uma vontade animada, que nem a gente vai ver depois. O laranja ele traz uma vontade como se fosse centrado. O laranja ele é uma cor que prepara a gente para digestão, porque a gente vai ver depois que o amarelo ele é uma cor que ajuda na digestão. Só que pra gente fazer digestão, a gente precisa comer. E pra gente comer, a gente precisa ter fome. E pra gente ter uma boa digestão, a gente também precisa ter fome. O terceiro chakra, ele é o chakra umbilical. Ele é representado pela cor amarela, o elemento fogo e o som é Ram. Ele é comandado pelo plexo solar. Então, essa assimilação das coisas, ele é regido por esse chakra e também por essa cor. Não só a assimilação do que a gente come, mas principalmente a assimilação do que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. Muito daquele, digamos que chute no estômago que se sente é quando a gente está ou julgando ou com o pensamento em desequilíbrio com o nosso sentimento. Você não quer que aquela pessoa chegue perto de você, você se sente mal e recebe aquilo. Você chega no lugar e não aceita estar naquele lugar, você recebe aquela boca no estômago. Toda vez que você se sente nervoso para fazer alguma coisa, é que você não está assimilando bem as coisas. E se isso acontece muito, você pode usar essa cor da frequência amarela, do elemento fogo. O fogo ele não tá nem aí se o outro vai pensar, ele não tá nem aí se o outro vai aceitar, ele só vai. Essas três primeiras cores falam muito de pessoas que têm dificuldade de agir, que são muito passivas, ou então que estão com depressão. Usa laranja, vermelho e amarela que vai ajudar. Amarelo ele é a cor da alegria também. Ganesha usa muito amarelo. Lakshmi fala da fortuna, da abundância. Então tudo que é externo, se a pessoa é muito interna, ela pode usar essas cores para ajudar. O mesmo se a pessoa for muito externa, é muito agitada, ela pode usar cores mais frias. O quarto chakra, ele é o cardíaco. O som é Yan, a cor é verde e o elemento é o ar. Essa cor, verde, traz o equilíbrio. Esse chakra está ligado com o timo também, né? A nossa glândula timo. Essa cor, como a gente viu lá no início, ela é uma cor do equilíbrio. E o engraçado é que o chakra cardíaco, ele fala de muito equilíbrio. Ele fala do equilíbrio entre os polos. Ele fala sobre o nosso equilíbrio do nosso emocional, do nosso mental. Então, tudo que a gente veio trabalhando desde já, o pensamento com o amarelo,
as emoções com laranja, a vitalidade com vermelho, aqui a gente equilibra. Se a gente tá muito assim pra cima, que é mais o amarelo, muito alegre, tem pessoas que são muito expansivas e aí precisa dessa calma. O verde, ele é o ideal para isso. A gente tem o quinto chakra, que é o chakra laríngeo. O som é Ram, a cor é azul claro e ela é relacionada com o elemento éter. Aqui, esse chakra laríngeo, ele representa as glândulas tireoide e paratireoide. E o mais bacana da gente falar das glândulas é que se alguém chegar e falar que está com problema nessa glândula, a gente pode também utilizar da frequência da cor para equilibrar. Esse chakra, ele fala muito da nossa verdade, o nosso senso de verdade, de você poder expressar com sinceridade o que sente. Às vezes a gente sente o nó na garganta quando está com alguma questão emocional. Isso é porque a gente não está expressando a nossa verdade naquele momento, seja pra gente ou pro outro. Quando a gente engole demais as coisas, a gente deixa de expressar a nossa própria verdade, ou quando a gente não tem uma verdade na vida, a gente tem questões nessas áreas da vida. Isso está muito relacionado com a nossa missão de vida, com o nosso trabalho. Não o trabalho lá do chakra básico, da cor vermelha, mas o trabalho relacionado com o que a gente gosta, com o que a gente acredita. Esse representa essa cor. Se a pessoa ela não tem muita verdade, ela não é muito idealista, essa cor pode ajudar, porque é uma cor que já inicia questões mentais e a gente trabalha o nosso idealismo pelo mental. Então aí já é o início. O sexto chakra é o frontal. O som dele é On, a cor é o anil ou índigo, que é aquele azulzão, sabe? Assim, um azul bem escurão. Ele fala muito da glândula pituitária. E essa cor, junto com esse chakra, ele fala muito da lucidez, de conseguir enxergar as coisas com lucidez. Então vem alguém e fala alguma coisa para você, você não vai pensar tal coisa, você vai entender aquilo com lucidez. Então essa cor trabalha muito as nossas questões relacionadas com esse mental que muitas vezes a gente não consegue compreender. Realmente, às vezes as pessoas vêm falar uma coisa e a gente não entende. E isso, digamos que é normal também. Só que a gente tem que aprender com o tempo a ter mais consciência, a ter lucidez, a enxergar as coisas realmente como elas são. Então, a cor que ajuda muito é esse índigo, tanto que já é um contato grande com a espiritualidade. Então, a meditação ajuda a controlar esse que é o tão chamado terceiro olho. Esse azul, ele acalma, ele traz um senso de espiritualidade, de lucidez. E depois a gente tem o chakra da coroa, que ele é relacionado com a cor branca ou violeta. Ele não tem som e ele também não tem nenhum elemento. Frontal, tem vertentes que falam que também é o elemento éter. E para outras ele também não tem nenhum elemento, porque já seria o próprio todo. Tanto que esse da coroa, ele fala muito da espiritualidade, e a espiritualidade, o mundo espiritual já é tudo, Deus já é tudo, não é um elemento. Aqui já nem tá mais no plano físico, o plano físico que tem elemento, terra, água, ar, fogo, né? Já a espiritualidade não tem, já é o todo. Então, essa cor branca e cor violeta conecta a gente com o todo, com o tudo. Então, a gente pode usar essa cor com pessoas que têm dificuldade de conexão, porque a gente tem que saber muito utilizar a cor conforme a própria pessoa. Se a pessoa já tiver um contato muito forte com a espiritualidade, se for uma pessoa muito mental e usar muito essa cor violeta, o azul, essa pessoa pode ser que ela se desequilibre muito no primeiro chakra. Então a gente vai entendendo as cores aos poucos, vai entendendo quais são as necessidades e vai utilizando as cores conforme as necessidades. Eu não lembro agora se eu falei, porque é tanta coisa, mas esse chakra ele é relacionado com a glândula pineal, tão famosa aí, né, no meio da espiritualidade. Mas, então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!